gravação. Vamos lá, já está gravando. Então é isso. Simbora. Vamos lá. Primeira questão, Enem aí de 2020. Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 quadrinhos aí do Garfield, o gato favorito de todo mundo. Por qual motivo ocorre a ilustração ilustrada na tirinha? Que eletrização? Que diacho de eletrização é essa? Vamos lá. O gato está andando em direção ao dono, tutor. Ele se esfrega no tutor e depois, olha como é que fica o pelo dele, ele fica todo eriçado. Por que ele fica todo eriçado? Ele fica eriçado porque ele fica eletrizado. Beleza? Por que ele fica eletrizado? Aí é um outro 500, beleza? Ele fica eletrizado porque quando acontece uma eletrização, acontece ganho ou perda de elétrons. Beleza? Se você entrou aqui meio que de supetão e também não sabe, ainda não está aí na idade correta para saber o que é elétrons e tal, prótons e tal, tudo que existe é formado de átomos, beleza? Então aqui, ó, o átomo de Bohr, aqui no meio, aqui no centro desse átomo, a gente tem um núcleo, onde a gente tem as partículas positivas e neutras, os prótons e nêutrons. E aí na eletrosfera aqui a gente tem as partículas negativas. Então, essas partículas negativas, elas são esses elétronzinhos aqui. E aí eu gostaria de fazer uma analogia aqui com você, para você entender por que é sempre ganho ou perda de elétrons. Nunca, beleza? Nunca. Se cair essa questão aqui para tu nunca vai marcar perda de prótons, perda de nêutrons, ganho de prótons, ganho de nêutrons. Nunca vai sair nada do que está no núcleo, beleza? É muito mais difícil de você retirar prótons e nêutrons lá do núcleo do que você tirar elétrons, beleza? Nossa, mas por que isso? Porque o átomo ele é grandão, beleza? Ele é pequenininho, mas se a gente for comparar a dimensão da eletrosfera com o que está no núcleo, a eletrosfera é muito, mas muito maior do que o núcleo, beleza? Como se você estivesse comparando, sei lá, Brasil, por exemplo. Tu já viu o mapa do Brasil, com certeza, né? Imagina Brasília sendo o núcleo e a borda, a fronteira do Brasil, né, com outros países e com a água, é a eletrosfera. É mais ou menos isso. É muito grande a diferença do núcleo com a eletrosfera. Então é muito mais fácil a gente perder ou ganhar o que está na borda, que são os elétrons, do que está no núcleo. Então a gente não pode trocar átomos. Trocar átomos é trocar massa, não pode trocar átomos. Diminuição do número de prótons, tu não pode aumentar ou diminuir prótons. Criação de novas partículas, isso daqui, ó, viajou, não pode nunca ser isso aqui. Pô, irmão, esse áudio seu aí não dá não. Pô, o que aconteceu? Escreve aí, cara, porque tá ruim o áudio? Fala aí pra mim. Tá o que? Tá chiando? Fala pra mim aí, qual é o problema do áudio? Tá chiado? Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, ou repulsão entre as partículas elétricas da calça e do pelo do gato. Pode ser o ventilador que esteja batendo também aqui no microfone, pode ser isso também. Pode ser que seja isso também. Então agora eu tirei o ventilador da minha cara, pode ser que isso já esteja aliviando já um pouco. Deixa eu afastar um pouco o microfone aqui também. Vamos lá. Então, ó, não sendo essas três aqui, essas duas respostas seriam aceitáveis para o nosso gabarito dessa questão. Só que ele está perguntando por que acontece a eletrização. Ele não está perguntando por que o pelo do Garfield fica eletrizado, por que os pelos do Garfield ficam ali eriçados. Beleza? Vamos lá. Eletrização significa ganho ou perda de elétrons. Quando ele atrita aqui acontece a eletrização por atrito. Pelo de gato e a calça são dois materiais diferentes. Então, um tem maior capacidade de perder elétrons e o outro tem maior capacidade de ganhar esses elétrons. Então, por esse motivo, acontece o quê? Perda ou ganho de elétrons. Beleza? Então, esses elétrons eles vão se movimentar ou da calça para os pelos de gato, ou dos pelos de gato para a calça. Beleza? Necessariamente tem que ser uma dessas opções aqui. Letra D, a nossa resposta aí. Beleza? Poderia ser, Wallace, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos de gato? Poderia ser alguma dessas aí? Por que não para essa resposta? Dependendo do que a questão estivesse perguntando, essa letra poderia estar certa. Porém, não para essa questão, que ele pede um motivo pelo qual acontece a eletrização. Ele não está perguntando por que os pelos do Garfield ficam assim.
Se eu tivesse perguntado por que os pelos do gato ficam assim, é entre repulsão de partículas de mesma polaridade. Então, se o Garfield ganhou carga negativa, então todos os pelos ficariam negativos. E aí sim haveria repulsão entre esses caras. E aí o ventilador girou de novo. Pode ser que isso já estivesse afetando também, novamente, aí o áudio, né? MK70. Esse aplicativo aqui é o próprio Microsoft Edge, mas eu também utilizo aqui, ó, o GoodNotes. Eu utilizo esses dois. O GoodNotes eu acho ele muito bom, mas às vezes ele pesa um pouquinho, né? Então, se eu usar muitas vezes ele dá uma pesada, mas eu utilizo esse Microsoft Edge aqui mesmo, que já vem com o próprio PC. Então, primeira questão aí nossa do Enem, letra D. Aproveita aí que você respondeu aí. Você está ouvindo bem o microfone? Ele está chiando? Como é que tá? Eu escutei eu li ali um comentário que estava dizendo que o áudio estava ruim. Não sei se era o ventilador. Então vamos lá. Questão 2. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, né? E alguns desses mitos são cobrir espelhos. Tá um pouco de chiado no fundo. Acho que é porque eu aumentei a sensibilidade então no microfone. Obrigado aí pelo retorno aí. Acho que a sensibilidade do microfone, que ele está um pouco longe de mim, enquanto de eu ter aumentado, pode ser que ele esteja pegando aí, amplificando o som do ventilador. Não, obrigado aí pela resposta. E valeu, CRN. Grande Bernardo. Beleza? Vamos lá. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios. Mitos como cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Conversível é aquele carro que ele é aberto, né, em cima. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Lindos e lindas que, né, estão me ouvindo aí. Primeira coisa que a maioria das pessoas pensam em marcar essa questão aqui, né, por que automóveis são seguros, a primeira coisa é pensar nos pneus. O pneu é isolante. Lindões, existem classes de isolantes. Por exemplo, você não vai tomar choque dependendo de onde você colocar a mão. Você não vai tomar choque se você tiver com tênis. Mas você vai tomar choque mesmo com tênis se você colocar um fio no fio de alta tensão. Colocar a mão no fio de alta tensão mesmo com tênis, não vai morrer. E aí, dependendo de qual seja o teu nível de isolamento, você pode acabar, né, sofrendo aí alguns danos. E aí, se a gente for parar para pensar no seguinte, se não é o pneu, já que existem classes de isolantes, né, o pneu ele pode até isolar, sei lá, 10.000 volts. Né, ele pode ser, né, bem forte para segurar uma tensão média e baixa tensão. Mas um raio, cara, um raio tem 3 milhões no mínimo de volts, bilhões de volts. Aqui, vamos lá, 30 milhões, 30 bilhões de volts. Isso daqui não vai ser um pneu que vai segurar. Você que já pegou avião, você que já andou de avião quando estava chovendo, e você sentiu ali a trepidação, né, no avião, saiba que as chances de você, no meio de uma tempestade de avião, você ter passado e o teu avião em que você estava ter sofrido aí uma descarga elétrica, as chances eram grandes. Então, se as chances eram grandes de você ter recebido uma descarga dentro do avião, por que o avião conseguiu pousar de boa? E ele sempre toma descarga, ele sempre pousa de boa. Por quê? Tanto o carro quanto o avião, eles têm toda uma parte externa feita de metal. O que vai acontecer? A descarga elétrica, nada mais, nada menos né, o raio, que elétrons que estão se deslocando de um ponto para outro. Então, se esses elétrons estão vindo da nuvem e descarregam aqui no avião, se esses elétrons se descarregam aqui no avião, eles vão, como é que eu posso dizer? Eles vão cobrir toda a fuselagem, toda a parte metálica do avião. E aí, com isso, ele vai ser o que a gente chama de condutor eletrostático.
Aqui dentro do avião você não vai tomar choque, porque aqui dentro o campo elétrico vai ser zero, não vai ter campo elétrico ali dentro, beleza? E consequentemente você vai estar seguro dentro de carros e dentro do avião. E você vai ficar seguro por quê? Não é por causa do pneu. Não existe pneu em contato com o chão, por exemplo, do avião. Existe pneu, mas está lá dentro, né? Não é por conta do para-raio. O que serve um para-raio? O para-raio serve para fazer o seguinte: você tem aqui um prédio, veio uma descarga. O para-raio ele vai servir como se fosse um caminho para a descarga ir até o chão, né? Tanto que o termo para-raio serve para fazer o que a gente chama de aterramento. Então, para-raio serve para fazer aterramento, pegar essa energia toda que está vindo do raio e descarregar no chão. Então, não é o para-raio, né? Escoamento da água pela bateria. Pô, que viagem, beleza? Escoamento de água pela bateria. E aterramento pelo fio terra da bateria. Então, se for para-raio, então em tese estaria certo aterramento. Mas aterramento pelo fio terra da bateria, não. Bateria tem 12 volts, cara, a bateria de carro. Então não é a bateria que vai segurar nada, beleza? Então por eliminação é a letra C. Mas por que essa letra C, blindagem pela carcaça metálica, vai ser a nossa resposta certa? Porque os elétrons eles vão, né, se espalhar por toda a fuselagem, por toda a parte metálica do avião. E isso vai gerar uma blindagem. Isso vai ser conhecido pela gente como gaiola de Faraday. E essa gaiola de Faraday ali dentro, ela vai gerar uma proteção eletrostática, porque o campo elétrico ele é zero. Os materiais metálicos, quando estão carregados, eles são conhecidos como condutores em equilíbrio eletrostático. Então, qualquer dúvida aí, comenta, e aí eu, com prazer, vou tirar essa dúvida de vocês. Então, essa primeira questão aqui foi de eletrização. É um dos primeiros tópicos de física, né, elétrica que você vai ver. Questão 2, já é de campo elétrico, também fala de eletrização, também é um dos primeiros tópicos. Já 3 aqui já é um que você provavelmente deveria ver em segundo bimestre, né, de um segundo ano, de um terceiro ano de ensino médio. Beleza? Questão 3, então, é a seguinte: com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis, como smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais críticos. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é de 1.500 mAh. A quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é... Então aqui é basicamente uma conversão de unidade. Aqui a gente tem essa carga, que é 1.500 mAh, sabe? Essa daqui é a carga que a gente tem. E eu quero calcular qual vai ser essa carga em Coulomb. E aí, né? Curiosidade. Eu gosto muito de falar de curiosidade. Às vezes essa curiosidade não é curiosa para ninguém, mas para mim é. Né? Aqui, Coulomb é a unidade do Sistema Internacional de Carga Elétrica, beleza? Sistema Internacional, SI. E aqui 1.500 mAh é o que? Sistema usual. Sistema usual. O 1.500 mAh é como se fosse o quilômetros por hora da nossa velocidade, e o Coulomb é como se fosse, sei lá, o metros por segundo, que é o Sistema Internacional de Unidades. A gente não usa metros por segundo dentro de carro, apesar de ser Sistema Internacional. A gente utiliza quilômetros por hora, beleza? Assim como a gente utiliza em manuais de bateria 1.500 mAh. Por que a gente não utiliza Coulomb também? Ah, mas porque é o sistema usual. Vamos lá. Você não quer saber, porque Coulomb é segundo. Você não quer saber quantos segundos a sua bateria vai durar. Você quer saber quantas horas. Então, a 1.500 mAh. Quantas horas a sua bateria vai durar. Então, se você pegar o manual da sua bateria, você vai estar lá considerando uma corrente média desse valor. Aí tu basicamente vai pegar o valor da corrente média para calcular quantas horas esse aparelho conseguiria ficar funcionando. Então é fácil isso, beleza? Agora como é que a gente faz a conversão? Vamos lá. Carga elétrica é 1.500 mAh vezes hora. Primeira coisa, para converter para coulombs, eu tenho que pegar esse miliampere e converter para ampere apenas. Tenho que converter essa hora para segundo. Então tem que converter miliampere para ampere e hora para
segundo. Miliampere para ampere, esse mili é o nosso 10 a menos 3. Então, onde tiver mili, eu vou reescrever como 10 a menos 3. Suave? Outra coisa, hora. Uma hora nós temos 60, perdão, ficou feio aqui, 60. Em uma hora nós temos 60 minutinhos. E em um minuto nós temos 60 segundinhos. Então, uma hora nós temos quantos segundos? Eu vou pegar esse 60, multiplicar por esse 60. E uma hora nós temos 6 vezes 6. 36, mais 1, 2 zeros, 3.600 segundinhos. É o tempo ali que a gente tem em uma hora. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir esse 1500. Vou multiplicar agora esse 1500 aqui por esse 10 a menos 3, que é o mili. Vou multiplicar por esse 3.600. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todo mundo que tem zero. 15 vezes esse 10 ao quadrado aqui, que é o 00. 10 a menos 3, eu repito, vezes o 36, vezes também o 00 aqui, que é o quadrado. Nossa resposta está chegando. 15 vezes 36 vai dar quanto? 15 vezes 36, vamos lá. 10 vezes 36 dá 360. 5 vezes 36, vamos lá. 360 sobre 2, 180. 360 mais 180 dá 540. Aqui agora, repito a base, o 10 ao quadrado, 10 a menos 3, 10 ao quadrado. Repito a base, que é 10, e vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar 2 com mais 2, 4, com menos 3, 1. Então, aqui a nossa resposta, carga elétrica, vai ficar 540 vezes 10, vai dar 5.400 coulombs. Essa é a nossa resposta, letra C. C de cachorro. C de meu cachorro tá dormindo, mas tá doido pra ir na rua. Falei rua, ele nem ouviu. Então, qualquer dúvida aí, não esquece de comentar aí. Nós estamos indo aí agora para a próxima questão, que é a questão de número 4, né? Só para caso você não saiba, física elétrica, que é basicamente isso que a gente está vendo aqui, né? Se você conseguir enxergar aqui o nome do arquivo, física eletromagnetismo, esse tópico de eletromagnetismo, corrente elétrica, circuito, é simplesmente top 2, top 3 aí, dependendo do assunto, né, que mais cai aí no Enem. Né? Então vamos embora. Questão 4. Se o áudio tiver piorado, por favor, comenta aí, porque eu tento fazer algum jeito, já tirei o ventilador. Né? Vou ver se eu dou uma baixada aqui na acessibilidade também. Deixa eu aproveitar que ainda não iniciei a próxima questão. Deixa eu abaixar aqui um pouco essa sensibilidade. Configuração de voz, de controle, gravação, propriedades, vamos lá. Pô, tá no 10, abaixo de que isso, só 0. Essa acessibilidade tá baixa. Se ele tá com isso daí, provavelmente o microfone já deve estar indo pro pau. Tem que trocar o microfone então. Então vamos lá, questão agora de número 4. Alguns peixes, como a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Uma enguia de 1 metro de comprimento, quando em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Beleza? Cara, isso é muita coisa. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, aqui nós temos 5 equipamentos elétricos e a potência desses equipamentos. Né? Um exaustor, 150 watts. Um computador, 300. Um aspirador, 600. Uma churrasqueira, 1.200. Uma secadora de roupas, 3.600. Cara, secadora de roupas gasta pra caramba. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é... Vamos lá, se você não sabe o que é uma enguia, um peixe... Ele parece uma minhoca grandona, parece uma cobra. E aí o que acontece? Essa enguia ela tem um monte de partículas que conseguem produzir diferença de potencial, vulgo voltagem.
Essa diferença de potencial, essa voltagem, vai depender justamente da distância, da onde você, por exemplo, estaria colocando uma mão, de onde você estaria colocando a outra mão. Então, se você colocar, por exemplo, uma mão aqui e a outra mão aqui, tu vai receber com certeza esses 600 volts aqui. Agora, se tu colocar uma mão aqui e a outra no meio, você não vai receber 600 volts, porque a voltagem dela, né, é em função do comprimento dela. Por isso que ele fala, um por aqui de 1 metro de comprimento produz uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. Quanto menor essa enguia, consegue gerar uma tensão menor. Beleza. Não é isso que a questão está pedindo, para você explicar o que a enguia faz. A questão está pedindo, né, essa enguia tem que potência? Inclusive, se você gosta de HQ, é essa enguia aqui que naquele filme do Superman do Andrew Garfield tentaram fazer com que gerasse energia. Você coloca um monte de enguias lá e elas vão gerar energia, e aí o Jamie Foxx cai lá na água e vira o carinha da eletricidade. Beleza. Como é que a gente calcula a potência para essa questão? É apenas voltagem vezes a corrente elétrica. É isso. A gente vai pegar uma voltagem de 600 volts, a gente vai pegar essa voltagem de 600 volts, vai multiplicar pela corrente aqui que o enunciado deu, que é 2 amperes. A gente vai fazer isso, pegar 600, multiplicar por 2. Então essa potência aqui vai ser quanto? Foi como que eu troquei a cor. Na potência, então, aqui vai ser voltagem, que é 600, vezes a corrente, que é 2. 600 vezes 2 vai dar 1.200. Mas não tem resposta de 1.200. A questão está pedindo o equipamento cuja potência é similar a essa daqui é qual? Potência 1.200, então nossa resposta é churrasqueira elétrica. Eu falei Superman, caraca. O Homem-Aranha, perdão. Vamos lá. Questão 5, Superman foi bravo. Vamos lá. Então aqui potência 1.200, churrasqueira elétrica, questão 5, beleza? Essa questão 5 aqui é o seguinte. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos. Antes de eu continuar essa questão, qualquer dúvida de questão anterior aqui, se você pegou a questão no meio, comenta aí, que aí eu volto na questão anteriormente. Vamos lá. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, né, em grandes avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem um valor de sua resistência nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. E aí a pergunta é o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações, não consigo arrastar para o lado, então vai assim mesmo. O valor da resistência elétrica dessa polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a... Então olha só, eu vou grifar aqui a parte mais importante do texto depois do gráfico, que é o seguinte: a polianilina é um polímero, né, semicondutor que tem valor de resistência elétrica nominal quadruplicado quando em altas concentrações de amônia. Por que isso daqui é importante? Que a gente vai calcular um valor de resistência e talvez a gente tenha que multiplicar por 4. Por que talvez? Porque essa daqui não é uma pergunta, isso daqui é uma premissa. Todo texto é uma premissa. Você tem que partir da premissa para fazer qualquer tipo de análise depois. E ele fala o seguinte: o valor da resistência elétrica em altas concentrações de amônia, ou seja, eu vou ter que calcular assim. Então a resistência da minha resposta, que eu vou chamar de R', né, é 4 vezes a resistência que eu calcular, e eu vou calcular a resistência a partir desse gráfico. Ele fala o seguinte: na ausência de amônia, se comporta como resistor e a resposta mostrada no gráfico. Então aqui é sem alta concentração. Minha resposta eu tenho que multiplicar por 4. E aí vamos para a imagem, né? Vamos para o gráfico. Aqui a gente tem uma corrente elétrica que está variando em função de uma diferença de potencial. Isso é uma lei de Ohm. Para quem estava presente na minha última live, lei de Ohm, quem vê, ri. Voltagem, resistência e corrente elétrica. E aí o que eu vou precisar fazer? Trocando aqui de cor,
eu vou pegar simplesmente um par ordenado. Eu posso pegar essa corrente de 1, resistência de meio, corrente de 2, DDP de 1, corrente de 3, DDP de 1,5. Eu vou precisar necessariamente pegar um par ordenado, o cara da vertical com o cara da horizontal. Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Então se liga. Eu quero calcular a resistência. Aqui é o V de voltagem, aqui é o I de corrente. Então, V eu vou pegar aqui, por exemplo, 1 e dividir pelo 2. Beleza? Então, voltagem é 1, resistência é R e a corrente aqui é 2. Beleza? Só que a gente tem um pequeno problema. A voltagem aqui é só o V, mas a corrente aqui, ó, a legenda 10 a menos 6. Então vai ficar 1, que é a voltagem, igual a R que eu quero calcular, vezes 2 vezes 10 a menos 6. E aí, para calcular essa resistência, eu faço o quê? Jogo esse 2 vezes 10 a menos 6 para lá dividindo. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 a menos 6 igual a minha resistência. Então 1 sobre 2 vai dar 0,5. E aí o 10 a menos 6 que está embaixo na divisão vai para cima. 10 elevado a mais 6. Então aqui é a minha resposta da resistência, beleza? Só que essa não é a resposta final. Apesar da gente ter um 0,5 aqui, ó, vezes 10 elevado a 0. Ah, ó, essa é 0,5, questão que eu achei. Você pode, inclusive, andar aqui com a casa e o 0,5 passar a ser 5. Você tem um 10 elevado a 6 que passa a ser 10 a 5. Tem um 10 a 5 aqui, 5 10 a 5. Também não é essa. Fala Josi, fala Premo. Ah, não, Premo já tinha falado com ele. Fala Josi, beleza? Então, olha só. Não é nenhuma dessas duas. Tá, ó, então, se não é nenhuma dessas duas, qual é a resposta? A gente já havia mencionado com vocês, quando eu calcular essa resistência aqui, para minha resposta eu tenho que multiplicar por 4 para a gente chegar à nossa resposta final. Então se liga. Isso daqui é um distrator. Essa opção aqui, essas são distratores. Tu faz a questão com pressa, tu tá nervoso, distrator, tu pode acabar errando a questão por descuido, beleza? Então a nossa resposta vai ser esse valor multiplicado por 4. 4 vezes meio vezes 10 a 6. 4 vezes meio dá 2 vezes 10 elevado a 6. Essa é a nossa resposta. Então aqui, ó, letra E, letra A e letra D são distratores, beleza? Gostaria que você que tivesse aí comentasse qual questão que você está achando fácil, né? Se você acompanha essa questão aqui, 5, comenta aí, Wallace, se eu achei essa questão fácil, comenta, Wallace, se eu achei essa questão difícil, ou mesmo, Wallace, você, por favor, refaça essa questão aí que eu não entendi nada do que você falou. Se você quiser voltar na questão 1, a gente volta também. Só comenta aí, deixa o seu comentário, me segue aí para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas também, né? Dia 6, última semana, às vésperas do Enem de Naturezas. Domingo agora foi o Enem de Humanas e Linguagens, agora Naturezas e Matemática. Então vamos embora. Questão 6 aqui, a gente está completando aí já um certo tempo de live. Essa lista aqui, ao todo, são 20 questões. Então vou fazer 3 lives desse assunto aqui. Então a gente vai finalizar essa questão aqui, né? E finalizar nossa live. Espero que tenham gostado aí. E me sigam aí. Vamos lá. Finalizar essa questão 6 aqui. Mas para antes, vamos inicializar ela. Vamos lá. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio de telas resistivas, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparentes, que não se encostam até que alguém as pressione, modificando então a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então se liga, a gente tem 2 pontos aqui no gráfico, onde a gente vai ter que pressionar ou não. O primeiro é aqui no ponto A e o segundo é aqui no ponto B.
Só que o que o texto está mencionando? O texto está falando o seguinte, ó, eu vou fechar o circuito no ponto A, aqui eu vou fechar. Ele menciona alguma coisa no ponto B? Não, se ele não menciona no ponto B, tu não vai usar o ponto B. Fechou no ponto A, tu usa o A. Manteve aberto no ponto B, então tu não usa o ponto B. Como é que vai ficar então o nosso desenho aqui com a parte do A aqui, ó, fechada? E como é que vai ficar com a parte do A aberta? Não, vamos lá. Deixa eu ver se consigo apagar essa partezinha aqui, ó. Letra branca maravilhosa, a gente não consegue apagar o que já está, então eu consigo aí, ó, escrever sobre. Né? Então aí a gente fica com esse cara aqui todo apagado. Fica dessa forma aqui, ó. E aí a gente tem um circuito aqui que é chamado de circuito misto. Como é que eu vou calcular a resistência equivalente desse cara? Beleza? Primeiramente, o que é um circuito misto? Primeiramente, o que é um circuito em paralelo? Né? Você que não me segue aí. Nesse canal tem um monte de questões explicando como é que a gente calcula circuito em série, circuito em paralelo. Beleza? Esse circuito misto também. Então aqui, ó, circuito em paralelo é quando eu tenho uma divisão de corrente. Circuito em série é quando a corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelo segundo. Então aqui a corrente é a mesma, série. Aqui ó, a corrente vai para cima, a corrente vai para baixo, paralelo. Então aqui o que acontece? A corrente, se você observar bem, sai daqui, chega nesse ponto aqui, ó, onde eu estou fazendo essa bolinha. O que a corrente vai fazer aqui? A corrente vai para cá e a corrente vai para cá. A corrente se dividiu. Se a corrente se dividiu, esse circuito está em paralelo. E o circuito estando em paralelo, como é que a gente calcula? Novamente, me sigam aí, tem alguns vídeos explicando como a gente calcula isso de uma forma bem didática, de uma forma bem objetiva. Beleza? Esses dois resistores aqui estão em paralelo. Então a gente tem que fazer o que para calcular a resistência entre eles? Produto pela soma. Beleza? Então eu vou fazer R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Suave. Os dois valores aqui, ó, são iguais, R1 e R2, né, são iguais. Então eu vou fazer o quê? 4 vezes 4 sobre 4 mais 4. 4 vezes 4, 16. 4 mais 4, 8. 16 sobre 8 dá 2 km. Ah, se é essa a resposta? Não, não é. Mas graças a Deus não tem um distrator aqui pra gente fazer essa bagaça de marcar o 2. Isso por quê? Mas por que não é essa resposta? A gente não calculou, quer dizer que está errado? Não, está certo. Só que o que acontece? A gente calculou aqui 1, que era esse daqui, mas ainda sobrou esse outro, que é o 4. Beleza? Ao sobrar esse 4 ali, o que eu vou fazer? A corrente que passa no 1 é a mesma corrente que passa no outro. A corrente que passa no 2 é a corrente que passa no 4. Então estão em série. Como é que eu calculo então a resistência de dois resistores que estão em série? Eu somo os dois. Então vai ficar R1 mais R2. R1 é esse 2 e o R2 é esse 4. 2 mais 4, 6 kΩ. Suave? Né? Então aqui a nossa questãozinha. Gabarito 6 kΩ. Suave? Então aí mais uma questão do Enem sendo feita. Mais uma vez eu peço aí na sua colaboração. Segue aí o canal. Né, se você tiver curiosidade de querer outras questões iguais a essas aí, tem questão pra caramba desse assunto aí no meu canal, tem questão de lei de Newton, tem questão pra caramba disso. E aí pra gente então finalizar essa questão aqui é uma questão difícil, e aí a gente vai encerrar com uma questão um pouco mais difícil. Essa questão 6 aí foi uma questão relativamente fácil, né? Mas um bate-papo aqui rápido com vocês, né? O Enem não está nem aí se você acha questão fácil ou se você acha questão difícil. A pontuação do Enem não é um ponto para uma questão certa. O Enem, ele analisa em função da quantidade de acertos de uma determinada questão e ela vai ter uma pontuação maior, uma pontuação menor em função disso. Beleza? Isso é o TRI. Então, se a questão for muito difícil, a pontuação dela vai ser menor. Beleza? E é justamente essa questão aqui, né? Essa questão um pouco mais difícil. Um estudante tem fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts.
Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associando os resistores como o exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Então aqui a gente tem a fonte. O que é essa fonte aqui, ó? Fonte CC. O que é essa fonte CC está querendo dizer? Fonte de corrente contínua, é isso que ele quer dizer. CC, corrente contínua. Aqui a gente tem um polo positivo, polo negativo, então essa corrente ela vai fazer esse caminho aqui, beleza? Vai dar uma volta toda e vai sair aqui. Suave? E aí a gente vai conseguir diminuir a tensão que chega conectando alguma coisa, né, em alguns desses terminais aqui. Então, ó, ele tem um equipamento, nessa pessoa ali, tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de corrente, entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então vamos lá, o que eu vou precisar fazer aqui, lindos e lindas? Vamos lá, primeiramente, eu preciso saber entre quais pontos aqui eu vou ter que conectar para ter, né, 12 volts no equipamento. Pensa comigo aqui o seguinte, o que o circuito em série tem diferente do circuito em paralelo? Uma questão de teoria aqui. Em série, o resistor ele vai dissipar um pouco dessa voltagem para si. Então, vou pegar esses 12 volts aqui, ó, da questão. Se eu tiver um resistor, esse resistor vai usar todos esses 12 volts. Se eu tiver 2 resistores, esses resistores forem iguais, cada um desses resistores vão receber 6 volts. Então 6 volts para um, 6 volts para outro. Se eu tiver 3 resistores, o que vai acontecer? Cada um desses resistores vão fazer o quê? Vão pegar ali um pedaço para si, ou seja, 4 volts para cada um desses 3. Se eu tiver 4 resistores, você já sabe, você já entendeu, 3 volts para cada um. E aí, basicamente, o que acontece? A gente tem, então, 4 resistores. Então, entre A e B come 3 volts, aqui come mais 3 volts, ou seja, de A até C, 6 volts. Entre C e D, 3 volts também. Entre D e E, 3 volts também. Entre A e D, 9 volts. Entre A e o E, 12 volts. Então, basicamente, isso que essa imagem aqui está dando de informação para a gente. E aí ele fala o seguinte, esse equipamento deve operar em 9 volts. Se ele deve operar em 9 volts e a voltagem vem do ponto A para o ponto E, vamos imaginar aqui comigo. Pensa aqui comigo, né? Entra aqui na cabeça do tio. Se liga. Se cada um desses aqui come 3 volts, o todo é 12. Pensa comigo. O tudo é 12. Se tudo é 12 e eu preciso de 9, eu só posso ter 9, aonde é que eu devo conectar esse cara para ter 9? Ou eu conecto esse cara, né, aqui assim, ó, para ter do B até o E para ter 9 volts, e consequentemente minha resposta seria entre o A e B, né? Entre A e B, por exemplo, né? Ou eu faria justamente no contrário, conectaria aqui entre o A e o D, para D e o E ser a voltagem que foi comida pelo resistorzinho aqui da questão. Então, basicamente, eu preciso utilizar 9 volts e 3 volts seriam roubados pela resistência. Agora, mas o que eu vou precisar pensar aqui, ó? Sabendo que o meu resistorzinho, né, ele deve receber apenas 9 volts e a resistência dele é 10 kΩ, está aqui, ó, eu vou grifar para você ver, está aqui, ó, a resistência 10 quilos, 10 quilão, 10 kΩ. Deixa eu apagar isso tudo. Eu vou então circular aqui para você conseguir enxergar. Deixa eu dar um zoom aqui para você conseguir ver também. Ó, 10 kΩ. É essa a resistência interna do meu aparelho. Se é essa a resistência interna do meu aparelho, então é ela justamente que eu vou ter que utilizar para calcular o que a questão está pedindo. Fala-se, o que a questão está pedindo mesmo? Intensidade da corrente elétrica. Se você já estava nessa live há um tempo atrás, você lembra então que para a gente calcular a corrente elétrica, a gente tem que utilizar a lei de Ohm. Né? Cadê a lei de Ohm? Está aqui, ó. Lei de Ohm. O famoso quem vê ri.
desde 1. Quem vê, ri. V de voltagem, R de resistência e I de corrente. Nessa questão 5, a gente calculou a resistência. Aqui a gente quer calcular outra coisa, a gente quer calcular a corrente. Então, sabendo disso, quem vê, ri de novo. Voltagem é 9, a resistência é esse 10 aqui. Só que ele não é 10 apenas, é 10 kg. Quilo é 1000, então são 10.000 ohms vezes a corrente que eu quero calcular. Esse 10.000 vai para lá dividindo, vai ficar 9 dividido por 10.000, e isso vai ser o valor da nossa corrente elétrica. Então aqui, ó, 9 sobre 10.000, isso vai dar quanto de corrente? Isso vai dar 0,1, 2, 3, são 4 zeros. Vai dar isso daqui de corrente, 0,0009 amperes. Convertendo para miliamperes, igual as opções aqui tem, eu vou multiplicar esse valor por 1000, e aí vai dar, minha resposta, 0,9 miliamperes. Wallace, tem duas opções com 0,9. Tem a letra D e a letra E. Agora é uma questão conceitual. A matemática a gente já matou a matemática. A 0,9 a gente acertou. Agora é uma questão conceitual. A gente tem que voltar aqui. Se o meu aparelho, para funcionar, ele precisa de 9 volts, pensa comigo. Eu preciso que ele funcione em 9 volts. Se eu conectar de A até o E, eu vou receber 12 volts. Que é justamente o que a questão letra E está dizendo. Entre o ponto A e o ponto E, eu vou receber 12 volts. Agora, se eu conectar entre os pontos B e E, cada resistor desse daqui, ó, como eu falei, quando tiverem 4 resistores, cada um deles vai roubar 3 volts. Então aqui, ó, roubou 3 volts. Suave. Então se roubou 3 volts, aqui sobrou 9 volts. Nossa resposta aí, letra D, exatamente, Ana. Letra D, entre os pontos B e E. Wallace, eu tenho uma pergunta aqui, Wallace. Eu já te segui e tal, mas eu tenho uma pergunta. E se tivesse, por exemplo, entre B e E, e tivesse entre A e D, qual seria a resposta? As duas. Porque eu vou obter 9 volts da seguinte forma. Eu posso obter 9 volts fazendo do A até o D, aqui eu vou ter 9 volts, assim como do B até o E, eu também vou ter 9 volts. As duas respostas serão certas. Só que o Enem não vai te dar duas respostas certas, entendeu? Ele não vai anular a questão, apesar de muitas vezes a questão do Enem ter que ser calculada, ter que ser zerada, perdão, e eles não zeraram. Sacou? Lindões, lindonas, agradeço aí a presença de vocês. Amanhã a gente vai ter mais uma live dessa, continuando aí falando sobre física, né? Amanhã a gente vai ter mais uma live. A gente encerrou aqui na questão 7. Se você está interessado aí nessa listinha aí de revisão, nessa e em outras, manda um comentáriozinho aí que eu envio para você. Eu coloco no Drive e envio do link do Drive para vocês acessarem aí essa e outras listas de física, beleza? No mais, galera, um ótimo dia, né? Até amanhã para quem for assistir a live. Obrigado aí a vocês que me seguiram, e peço novamente aí, me segue aí para que outras pessoas possam assistir também nessa live. Oi, lindos, ótima noite, valeu! Caraca, 1.200 likes a live, 7 compartilhamentos, 1.300 curtidas, 356 visualizações, 5 seguidores. Nada de melhorar, né, Pedro? Tá um medinho? Funcionou bem aquele dia que a gente ficou misturando com o sorvetinho? Cadê o OBS que precisam ser